Meus irmãos queridos, no coração do livro de Jó, pulsa uma pergunta que atravessa séculos. Por que o justo sofre? A história de Jó, meus irmãos, não é apenas sobre um homem que enfrenta dores inimagináveis. É sobre o embate entre a finitude humana e a infinita vontade de Deus. É sobre a luta entre perguntas desesperadoras e respostas que não satisfazem o coração. Jó, meus irmãos, não se contenta aqui com as palavras vazias e os conselhos mal intencionados dos seus amigos. Ele clama por justiça, ele busca a verdade e na solidão da sua dor, ele aprende que o consolo genuíno não nasce da compreensão humana, mas da graça do próprio Deus. Deus responde, meus irmãos, não com explicações simples, mas Deus responde a Jó aqui com a majestade de sua sabedoria e do seu profundo amor. Deus responde, meus irmãos, fazendo com que Jó se lembre de olhar além daquilo que os seus olhos podem ver. E no drama de Jó, meus irmãos, nós aqui vislumbramos não apenas um homem que sofre, não apenas um homem que está sendo jogado de um lado para o outro, neste sofrimento, nesta angústia e nestas dores, mas no drama de Jó, nós vislumbramos o próprio Cristo, o inocente que sofre por nós, que toma sobre si as nossas dores, que na cruz transforma o seu sofrimento em redenção, a sua aflição em salvação e a sua injustiça em esperança. No encontro entre a dor e a graça, entre a pergunta e a resposta, nós descobrimos que Deus não abandona, mas que Deus sustenta, que mesmo na noite mais escura, a sua luz jamais se apaga na vida dos seus servos sofredores. Imagine-se no lugar de Jó. Imagina que você perdeu tudo que você tinha, que você perdeu a sua família, que você perdeu os seus bens, que você perdeu a sua saúde, que os seus supostos amigos o cercam não com consolo, mas com acusações, e para completar, você sente que até o próprio Deus se afastou de você. É nesse desespero, meus irmãos, que nós encontramos Jó no capítulo 19. Ele se vê aqui derrotado, ele se vê isolado e ele se vê acuado. Ainda assim, meus irmãos, no coração de sua dor surge uma luz de esperança. Ele profere uma das declarações mais poderosas de fé que nós podemos encontrar em toda a Escritura. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Queridos irmãos, como que Jó consegue atravessar o abismo do desespero e alcançar a esperança apenas em um capítulo? Como a sua ousada confissão aqui, meus irmãos, nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, o sofrimento não é o fim, mas o sofrimento é o prelúdio da redenção. Como que aqui, meus irmãos, nós podemos ver e sermos lembrados que Deus jamais abandona aqueles que pertencem a Ele,
mesmo quando tudo parece perdido. No grito de Jó, meus irmãos, nós ouvimos a voz da fé que resiste à dor. No grito de Jó, nós vemos a coragem que se levanta diante da injustiça. Nós vemos a certeza de que no final a vida e a justiça estão nas mãos do Redentor que vive e que caminha conosco em cada prova que nós enfrentamos na nossa peregrinação. Vejamos, portanto, meus irmãos, este capítulo 19 de Jó, e vejamos com muita atenção, porque aqui nós temos muito a aprender sobre este homem que sofre de forma que nenhum de nós jamais sofremos nesta vida. Se nós olharmos para o capítulo 18, meus irmãos, nós vamos ver o registro do segundo discurso de Bildade, um dos amigos de Jó, em que neste discurso ele vai intensificar ainda mais as suas duras repreensões a Jó. Bildade acusa Jó de teimosia, de orgulho, e descreve de forma vívida o destino dos ímpios, sugerindo implicitamente que o sofrimento de Jó é por causa da sua culpa, que o sofrimento de Jó é porque ele cometeu pecado, que o sofrimento de Jó é porque ele está agindo como ímpio. Seu argumento, meus irmãos, enfatiza a inevitabilidade da retribuição divina para os ímpios, destacando a perda da família, da honra e até da própria vida. No entanto, meus irmãos, embora Bildade tenta aqui convencer Jó de sua suposta culpa, as palavras de Bildade não conseguem penetrar nas questões espirituais mais profundas que Jó levanta sobre a justiça de Deus e o sofrimento dos justos. O capítulo 19, portanto, meus irmãos, evidencia a tensão entre as tentativas humanas de explicar o sofrimento e a insondável sabedoria de Deus. A descrição de Bildade contém elementos de verdade, mas carece de uma compaixão e de uma aplicação realista à situação em que Jó estava vivendo. Nesse contexto, meus irmãos, que Jó, aqui neste capítulo 19, mostra a sua tese, mostra a sua defesa diante dos seus amigos que o acusavam sem misericórdia. Até este ponto, meus irmãos, ele já havia suportado ciclos repetidos de discursos acusatórios de Elifaz, de Bildade, de Zofar, que diante destas acusações levavam Jó a intensificar o seu sentimento de isolamento e de injustiça diante de tudo aquilo que ele estava ouvindo, diante da sua situação. A estrutura, portanto, do capítulo 19, meus irmãos, alterna entre o lamento do protagonista e a sua declaração de fé, criando uma tensão dramática e também emocional. Jó expressa profundamente o seu sofrimento diante das acusações injustas e do aparente abandono de Deus e dos seus amigos. Ele descreve, meus irmãos, a devastação em seus relacionamentos. Ele descreve a sua reputação e a sua percepção da presença de Deus na sua vida. Nos versos 1 a 6, então, Jó lamenta, e aí ele começa o verso 1 dizendo: até quando afligireis a minha alma? Em outras palavras,
até quando vocês vão me molestar com as suas palavras? Essa pergunta retórica, meus irmãos, que Jó faz aos seus amigos, ele faz de uma forma que revela a profundidade da sua solidão. Ele faz, meus irmãos, de forma que intensifica a incapacidade dos seus amigos de compreenderem a verdadeira situação que Jó estava enfrentando. Ele se pergunta, ou ele pergunta aos seus amigos: até quando vocês vão fazer acusações contra mim? E Jó, então, apresenta essa pergunta, destacando a persistência das críticas e a ausência de empatia por parte dos seus amigos. Jó ainda observa, meus irmãos, que mesmo que ele tivesse cometido algum erro, isso seria algo para ser resolvido entre ele e Deus, que os seus amigos não tinham nada que se envolver com isso, que eles não deveriam confrontar Jó com a sua arrogância, se colocando em posição de juiz e humilhando aquele homem que já estava profundamente humilhado por suas circunstâncias. Jó, então, meus irmãos, mostra, e o texto mostra, que Jó, em seu pior momento, aqui nos versos, a partir do verso 6, e é a partir desses versos, meus irmãos, do verso 6 que eu quero me aprofundar, porque nos versos de 1 a 5, Jó está respondendo aos seus amigos que estavam acusando a ele sem misericórdia. Jó estava indagando os seus amigos por que eles estavam fazendo aquilo contra ele. Mas aqui, meus irmãos, a partir desse versículo 6, Jó, ele volta-se não para os seus amigos, mas agora a acusação que Jó faz, ou diante do calor do sofrimento, diante das lutas e das dificuldades, Jó dirige as suas palavras a Deus, questionando a Deus, por que Deus estava agindo para com ele com tanta injustiça. Observe os versículos 6 e 7, ele diz: sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Essas palavras de Jó, meus irmãos, são palavras estarrecedoras. Jó está olhando para Deus e falando: o Senhor está sendo injusto para comigo. Essas palavras são estarrecedoras, mas é necessário que nós olhemos para ela e entendamos, meus irmãos, o que está por trás dela. Porque essas palavras são palavras que também podem estar nos lábios daqueles que encaram a terrível escuridão do problema do mal neste mundo. Muitas pessoas, quando estão passando por lutas, por sofrimentos, quando estão enfrentando o mal que rodeia e que toma conta deste mundo, quando estão sendo atormentados por todo tipo de dor, questionam a Deus e questionam também a justiça de Deus. Muitos, meus irmãos, tentam reconciliar o mal com a ideia de um Deus soberano, sábio, amoroso, que criou todas as coisas e que governa todas as coisas. E aí, diante dessas duas realidades, o mal e o sofrimento, e um Deus sábio, justo e bom, eles pensam que simplesmente não é possível que essas duas realidades possam coexistir. Como que pode existir de um lado um mundo mau, sofrimento, dor e angústia, e do outro lado um Deus bom, misericordioso e amoroso? Por que esse Deus é tão bom, amoroso e misericordioso? Por que existe essa outra realidade?
Todos aqueles que sentem o peso do sofrimento humano, meus irmãos, são logo tentados a lançar essa mesma acusação diante do trono de Deus, acusando Deus Todo-Poderoso, que é justíssimo, acusando este Deus justo de injustiça. O ramo da teologia que lida com esse assunto é o que nós chamamos de teodiceia. Teodiceia, meus irmãos, é a busca, é o ensino da teologia que busca justificar a existência de Deus diante da presença do mal e do sofrimento no mundo. A palavra teodiceia significa literalmente a justificação de Deus, ou de modo mais amplo, a vindicação da justiça divina diante do mal. Trata-se, portanto, do esforço que temos para compreender e afirmar que Deus é justo, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, mesmo diante do mal que nós vemos no mundo. Quando Jó expressa os seus pensamentos de que ele não se conforma, de um certo tipo de revolta contra Deus, ele então acaba, neste momento, meus irmãos, também representando toda a raça humana, toda a humanidade, porque, de certa forma, todos nós temos um tipo de dificuldade de entender essas duas coisas. Como que um Deus bom pode coexistir com o mal? Pode permitir que o mal aconteça? E o que Jó diz aqui, meus irmãos, na verdade, é o que muitos de nós, em momentos difíceis, em momentos de sofrimentos, em momentos de angústia, em momentos de dor, pensamos em dizer, pensamos em falar: Senhor, por que o Senhor está sendo tão injusto comigo? Por que o Senhor está sendo tão injusto com a minha família? Por que o Senhor está sendo tão injusto com essas pessoas? E, meus irmãos, os ímpios são especialistas nisso, pois eles declaram que diante do problema do mal, eles declaram que se existe tanto sofrimento, se existe o mal, não pode haver um Deus bom. Assim então, meus irmãos, Jó dá voz à nossa própria tentação de duvidar da justiça de Deus quando nós somos provados. Nessas horas, não é a apologética, que é a defesa da fé, que domina o nosso coração, mas o conflito interior. Porque isso acontece comigo, ó Deus? O Senhor não é um Deus justo? E é justamente esta questão, meus irmãos, a questão da justiça de Deus, que o Senhor Deus vai abordar quando ele se revela a Jó no capítulo 40, versos 6 a 8, no redemoinho, naquela tempestade de vento, quando ele ali confronta Jó. E ali confrontando Jó, ele diz: prepare-se como um homem, e eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Você quer pôr em dúvida a minha justiça? Quer me condenar para se justificar? Aqui então, meus irmãos, no capítulo 40, versos 6 a 8, Deus expõe o erro de Jó. E qual que é o erro de Jó? Questionar a justiça de Deus para defender a sua própria inocência. Questionar que Deus é um Deus justo, meus irmãos, para defender que ele estava sofrendo e ele não merecia aquele sofrimento. Acho que já pode abrir essas janelas, eu estou sentindo calor aqui já. Se alguém puder fazer isso, seria bom. E então, meus irmãos, Deus está expondo aqui esse erro de Jó. Mesmo o homem mais virtuoso do mundo, queridos irmãos, aqui ele mostra a sua fragilidade diante de Deus. Quando o próprio Deus diz que Jó era um homem reto, temente, justo, Deus não está dizendo que Jó não tinha pecado.
Deus não está dizendo que Jó não tinha falhas. Deus não está dizendo que Jó não cometia erros, mas Deus está dizendo que Jó era um homem piedoso, que confiava nele, que descansava nele, que fazia a sua vontade. E mesmo um homem que tem o perfil espiritual que Jó tem, comete erros, porque ele é humano. No começo de suas provações, no capítulo 1, nós lemos: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E novamente no capítulo 2, versículo 10, ele diz: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mas quando Jó então passa a acusar Deus de injustiça, toda a sua virtude se desfaz. Esse é o motivo, meus irmãos, do seu arrependimento. No capítulo 42, onde Jó diz assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo na tua presença com pó e cinza. Meus irmãos, Jó compreende então que ele havia ultrapassado os seus limites e se colocado como juiz diante do próprio juiz de toda a terra. Deus, meus irmãos, é absolutamente justo. A maior demonstração da justiça de Deus, a maior demonstração da justiça realizada por Deus que já ocorreu na história da humanidade, foi vista e foi revelada na cruz. Se nós quisermos perceber e saber que Deus é um Deus justo, que Deus está comprometido com toda a justiça, nós precisamos olhar para a cruz. Porque na cruz, meus irmãos, Deus demonstra a sua verdadeira justiça quando Ele entrega o seu único Filho unigênito, a quem Ele ama, para morrer por pecadores injustos. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo nos justificar e nos perdoar e nos acolher no céu? Como que Deus, meus irmãos, pode ser um Deus justo e nos justificar sem que haja condenação para nós? Ele faz isso condenando, porque não há demonstração de justiça de Deus se não houver o pagamento pelo pecado. E como que ele faz isso? Ele faz isso condenando o seu próprio Filho. Ele faz isso esmagando o seu próprio Filho sob a sua justiça, sob a sua ira, como nosso substituto, levando sobre si a nossa culpa, levando sobre si os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, foram transferidos para o Senhor Jesus, o nosso substituto, o Cordeiro, o bode expiatório. Ele assume o nosso lugar, Ele morre na cruz por nós. Essa é a demonstração da justiça. Esse é o compromisso de Deus com a justiça. Deus jamais, meus irmãos, poderia nos justificar sem fazer justiça. Jó está dizendo para Deus que Deus está sendo injusto, mas precisamos nos lembrar que Jó estava passando por um momento extremamente difícil. Ele tinha perdido tudo, ele estava doente, os seus amigos estavam ali falando no seu ouvido, acusando ele de um monte de coisa. Jó estava falando debaixo do peso do seu sofrimento, tomado pela dor e pela confusão. Em meio às perdas, em meio à aflição, Jó passou a crer que Deus estava tratando ele de maneira injusta. Ele clamava por justiça, mas em seu entendimento, meus irmãos, quanto mais ele clamava, mais Deus permanecia em silêncio. E o silêncio de Deus feriu profundamente a Jó. Aquele homem que já estava ferido fisicamente, aquele homem que já estava ferido emocionalmente, aquele homem que já tinha perdido tudo,
Ele perdeu por um momento aquilo que ele mais necessitava, que era a compreensão de que Deus não havia lhe abandonado. Aos poucos, então, ele começou a interpretar o agir de Deus de forma distorcida, como se Deus estivesse contra ele. Jó chegou a pensar, meus irmãos, que Deus estivesse usando todo o seu poder, não para sustentá-lo, mas para destruí-lo. É como se ele dissesse: o Senhor está me tratando não como um amigo, mas como um inimigo. Por que o Senhor está me destruindo? Por que o Senhor está pesando a mão sobre mim deste jeito? Nós percebemos aqui, meus irmãos, que o coração de um homem justo pode também passar por confusões quando ele está ferido e limitado. A dor de Jó, meus irmãos, fez com que ele enxergasse o caráter de Deus por lentes embaçadas. Ele não entendia que o silêncio de Deus não era abandono, mas parte do propósito soberano do Senhor na sua vida. Jó, meus irmãos, não conseguia entender ali naquele momento por que Deus estava em silêncio. Senhor, por que o Senhor se calou? Por que o Senhor se afastou? Por que só ficou a tua ira, a tua justiça? Por que só ficou o peso da tua mão sobre mim? E quantas vezes, meus irmãos, nós fazemos a mesma pergunta? Quantas vezes, quando a provação se prolonga e o céu parece fechado, nós começamos a interpretar mal o caráter de Deus? Passamos a pensar que Ele se esqueceu de nós e que Ele está nos punindo por algum motivo. Mas a história de Jó, meus irmãos, nos lembra que Deus nunca deixa de ser justo, mesmo quando nós não compreendemos os seus caminhos. A fé madura reconhece que o Senhor é justo, mesmo quando nós não vemos justiça, que Ele é bom, mesmo quando os sofrimentos nos ferem. Agora imagine, meus irmãos, o terror que Jó sentia ao pensar que o próprio Deus havia se tornado o seu inimigo. Nada poderia ser mais assustador do que isso, ter o Todo-Poderoso, não como alguém que está do seu lado, não como alguém que é o seu amigo, mas como alguém que é o seu adversário. E o livro de Hebreus já diz lá no capítulo 10, versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Essa era a sensação de Jó, meus irmãos, em relação a Deus. Verticalmente, ele cria estar em um conflito com Deus. Ele diz: o Senhor me abandonou, o Senhor me cercou com seus terrores, o Senhor está sendo injusto, violência, eu grito, eu clamo por socorro, mas eu não sou ouvido. Verticalmente, Jó cria que ele estava em conflito com Deus, achava que o céu havia se voltado contra ele, mas horizontalmente, na esfera humana, ele também experimentava o abandono e a rejeição de todos aqueles que estavam ao seu redor. A situação de Jó, meus irmãos, era a mais desesperadora possível, porque nós sabemos, se nós não tivermos ninguém do nosso lado, nós temos Deus, mas a sensação de Jó era: Deus me abandonou, todas as pessoas que me cercavam também me abandonaram. Eu fui abandonado por Deus e eu fui abandonado por todos os meus. E é por isso que nos versículos 13 a 19, Jó descreve a profundidade dessa solidão. Amigos, servos, conhecidos, até mesmo a sua própria esposa se afastaram dele.
A dor física de Jó, meus irmãos, foi acompanhada por uma dor social e emocional devastadora. No versículo 17, Jó menciona que a sua esposa não suportava mais estar perto dele, o cheiro do seu hálito o repelia. Aquela que antes compartilhava com ele as suas alegrias, as suas dores, agora se distanciava dele, porque até ela era incapaz de suportar a sua condição. Jó, portanto, sente-se rejeitado por Deus e abandonado pelos homens. Aquele que um dia foi honrado, agora é desprezado. E aqui, meus irmãos, nós encontramos uma das imagens mais comoventes das Escrituras. Um homem justo, sozinho, cercado pela escuridão, tentando compreender por que Deus está em conflito contra ele, por que Deus está fazendo tudo aquilo, por que aquele em quem ele sempre confiou, agora está contra ele. Mas mesmo nesse vale profundo, a mão de Deus ainda sustentava aquele homem de forma silenciosa e fiel. O mesmo Deus que parece ausente, que parece distante, é o Deus que no tempo certo se revela, restaura e mostra que Ele nunca deixou de ser um Deus justo, misericordioso e bom. Essa realidade vivenciada por Jó, meus irmãos, nos faz lembrar de Isaías 53, 3, quando nós lemos: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondem o rosto, foi ele desprezado e deles não fizemos caso. Assim como Jó experimentou o abandono humano e acreditou estar rejeitado por Deus, Cristo viveu essa realidade em plenitude. O que Jó sentiu de forma limitada e temporária, Jesus sofreu de maneira completa, mas redentora. Todos fugiram dele, os seus amigos mais próximos o deixaram, um o traiu por moedas, o outro negou por medo, o restante fugiu confundidos e apavorados. Diante da multidão, o povo escolheu Barrabás e gritou pela crucificação do justo. Aquele que curou enfermos, meus irmãos, que perdoou pecadores, foi entregue à morte pelos mesmos que haviam recebido da sua benevolência e da sua graça. Cristo foi verdadeiramente o homem de dores, rejeitado não apenas pelos homens, mas também, em certo sentido, pelo próprio Deus, quando ele bradou daquela cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? No entanto, meus irmãos, ao contrário de Jó, Jesus jamais pecou com as suas palavras. Ele não murmurou, ele não acusou o Pai de injustiça. Pelo contrário, ele se submeteu perfeitamente à vontade de Deus, tornando-se o nosso substituto, o Cordeiro que sofreu no lugar dos culpados que mereciam a condenação. E é aqui, meus irmãos, que o sofrimento de Jó ganha significado, porque ele aponta para aquele que viria e suportaria o verdadeiro peso da rejeição e da ira, não por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos nossos pecados. Cristo sofreu como um inocente perfeito, para que nós, os verdadeiros culpados, pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em Jesus, meus irmãos, o silêncio do céu se transformou em salvação. O Deus que pareceu inimigo, na verdade, era o Deus que em Cristo nos tornava os seus filhos. Portanto, queridos irmãos, não tem como nós olharmos para o livro de Jó sem olhar para Cristo.
Porque se olharmos para o livro de Jó, simplesmente vendo o problema do sofrimento, nós vamos dizer, Deus é injusto. Mas se nós olharmos para o livro de Jó, olhando para Cristo, nós vamos dizer, Deus, através de Jó, estava preparando o caminho para aquele que sofreria as verdadeiras dores deste mundo. Observe os versículos 23 e 24, meus irmãos. O autor diz, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Queridos irmãos, olha que incrível isso que Jó está dizendo. Quem dera que alguém escrevesse isso que eu estou dizendo para que as gerações futuras pudessem ler. Esse era o desejo do coração de Jó. E aqui, meus irmãos, estamos nós, literalmente, milênios depois, lendo estas palavras. Agora, talvez nós podemos pensar que no céu ele desejasse que algumas dessas palavras que ele disse não tivessem sido registradas. Mas Deus, meus irmãos, tinha um propósito. E foi por isso que ele conduziu Jó por essa situação, para que ele pudesse trazer consolo ao povo que sofre, para que ele pudesse trazer consolo a cada um de nós que também passa por sofrimentos e por lutas terríveis. Porque quando nós olhamos para Jó, meus irmãos, nós vemos a realidade que faz parte de nossas vidas. O que está reservado para nós, o que nós enfrentamos em um mundo caído é dor, angústia, lágrima, doenças, feridas, abandono, é tudo de ruim neste mundo, queridos irmãos. Mas nós olhando para Jó podemos perceber que em meio a tudo isso nós jamais somos abandonados pelo nosso Redentor. Jó ansiava para que aquilo que ele escreveu então pudesse ser conhecido de todos. E Deus então providenciou o meio para que essas palavras fossem escritas para nós por meio da inspiração do seu Santo Espírito. E neste ponto do livro, meus irmãos, já está prestes a pronunciar palavras que transcendem as suas próprias circunstâncias. Aqui, meus irmãos, Jó está prestes a proferir palavras que vai além daquilo que ele estava enfrentando. E aquilo que ele vai dizer, então, nasce de sua dor, mas carrega um significado muito maior do que ele mesmo poderia compreender naquele momento. As declarações que Jó fazem a partir deste versículo, meus irmãos, são declarações que têm peso, pois apontam para verdades que hoje nós, crentes, que vivemos após a morte e a ressurreição de Cristo, conseguimos enxergar com mais clareza. Jó, meus irmãos, falou aqui com uma fé genuína, mas com uma compreensão daquilo que ele estava falando limitada. Ele não possuía toda a revelação que nós temos nas Escrituras completas. Como ocorre com muitos profetas do Antigo Testamento, as suas palavras foram inspiradas por Deus, mas o seu entendimento naquele momento era parcial. Eles falavam por meio do Espírito Santo, mas não compreendiam plenamente o alcance do que estavam anunciando. É por isso que Pedro explica isso lá no capítulo 1, versos 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram cuidadosamente, procurando saber o tempo e as circunstâncias, para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiam. E assim também foi com Jó, meus irmãos. Ele não compreendia tudo o que dizia, mas falava pela fé no Redentor que se levantaria. E por isso ele diz nos versículos 25 a 27, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros.
de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Essas palavras, meus irmãos, são sem dúvida uma das declarações de fé mais sublimes de todo o Antigo Testamento. Aqui, meus irmãos, Jó fala algo que ultrapassa, suplanta completamente o seu sofrimento imediato. É como se no meio da escuridão, uma centelha de fé pura brilhasse intensamente. Meus irmãos, o que Jó compreende disso que ele está dizendo aqui? Primeiro, nós precisamos entender o que Jó quis dizer dentro do seu próprio contexto. Quando ele afirma, eu sei que o meu Redentor vive, a palavra Redentor aqui vem do termo hebraico Goel, que significa literalmente parente redentor, alguém da família que tem o dever de intervir em favor de outro membro em apuros. O Goel era aquele que podia resgatar um parente da escravidão, comprar de volta com sua propriedade, proteger o seu nome, proteger a sua família, vingar a sua morte. Ele era, portanto, o defensor e o libertador familiar. A imagem mais clara dessa função aparece no livro de Ruth, um dos livros mais ternos e significativos do Antigo Testamento. Ruth, uma viúva estrangeira, vivia uma grande vulnerabilidade ao lado de sua sogra Noemi. Boaz, um homem justo e piedoso, se apresenta como seu Goel, o seu parente redentor. Ele intervém, protege, provê, redime e torna Ruth alguém com uma família. Boaz é assim, meus irmãos, a belíssima figura do Redentor que viria, Cristo. Jó, portanto, ao usar essa expressão, ele cria uma ponte entre a aflição e a esperança do defensor vivo. Ele não compreendia plenamente o que ele estava dizendo, mas ele cria que haveria o seu Redentor, que um dia ele se levantaria para vindicá-lo. Isso era o que Jó compreendia, mas o que nós compreendemos, meus irmãos? Olhando a partir da revelação completa que temos em Cristo, essas palavras ganham um significado ainda mais glorioso. Nós sabemos quem é esse Redentor vivo. Ele é o próprio Cristo, que não apenas defende a nossa causa, mas ele pagou o preço da nossa redenção com o seu sangue. Esse é o nosso parente redentor e perfeito, aquele que se fez homem, aquele que entrou em nossa família humana, que nos libertou da escravidão do pecado. Quando Jó diz, depois destruída a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, Jó está dizendo com isso sobre a esperança que ele tem de ressurreição. Ele cria que mesmo depois da morte, ele veria o seu Redentor com os seus próprios olhos. E é exatamente essa promessa que nós temos em Cristo Jesus. Nós sabemos que conforme João diz, nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Jó então fala, meus irmãos, da sua compreensão, mas as suas palavras foram guiadas pelo Espírito Santo e apontava diretamente para o Evangelho. O que para ele era uma esperança distante, para nós é uma certeza consumada. Aqui então nós chegamos ao coração da questão. Quem Jó tinha em mente quando ele diz o meu Redentor? Quem ele cria ser o seu parente redentor que um dia se levantaria em sua defesa? Essa não era a primeira vez, essa não foi a primeira vez que Jó se expressava, ou que ele expressava esse anseio que ele tinha por um libertador. Ele também fez isso no capítulo 9, versículos 33 a 34. Ele clama, quem dera houvesse alguém para habitar entre nós, que pusesse a mão sobre nós dois, a mim e a Deus, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não me
não me empatasse mais. Ele ansiava por um mediador, alguém que pudesse ficar entre ele e Deus, alguém capaz de representar o homem diante do Criador e ao mesmo tempo apaziguar a ira de Deus. Jó sentiu o peso da distância entre o homem pecador e o Deus santo e desejava alguém que pudesse preencher essa lacuna, esse abismo. No capítulo 16, versos 19 a 21, ele volta a esse tema com palavras ainda mais tocantes. Ele diz: agora mesmo, minha testemunha está nos céus, o meu advogado está nas alturas, o meu intercessor, o meu amigo, com quem os meus olhos derramam lágrimas diante de Deus. Ele pleiteia pelo homem junto a Deus, como um homem que intercede por seu amigo. Aqui, meus irmãos, Jó fala com uma convicção notável, e ele diz: eu tenho um intercessor. Mesmo sem compreender plenamente quem era esse advogado celestial, ele cria que havia alguém, uma testemunha, um intercessor, um amigo que iria representar a sua causa diante de Deus. Mas veja a profundidade deste mistério, meus irmãos. Como que alguém poderia interceder por Jó diante do propósito de Deus, se o problema de Jó era justamente com Deus? Como que um parente redentor poderia defender um homem contra o juízo divino, se somente Deus é justo? E é aqui que nós vemos a beleza da fé de Jó. Mesmo sem compreender todos os detalhes, Deus lhe concedeu uma fé que vai além da dor. No meio de toda a aflição, meus irmãos, Jó vislumbrou, e ele diz que, ainda de forma imperfeita, o seu Redentor vive. Ele sabia que esse Redentor existia e que no final traria a vindicação. O fim aqui, meus irmãos, então aponta para o desfecho final. O momento em que a verdade será revelada e a justiça plenamente estabelecida. Jó confia que no final do drama da vida, o seu Redentor vencerá a causa em seu favor. Esse Redentor é, ao mesmo tempo, o seu advogado e a sua testemunha, o seu intercessor e o seu amigo fiel. E Jó cria, ele vive e ele triunfará. Hoje nós sabemos quem é esse Redentor. É o Filho de Deus. É o único que pode satisfazer a justiça de Deus e restaurar e restabelecer a amizade entre nós e Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador que Jó ansiava. A fé de Jó, meus irmãos, portanto, não para aí. Ela vai além da intercessão e alcança o milagre da ressurreição. E ele declara nos versículos 26 e 27: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Essas palavras, meus irmãos, elas expressam o triunfo da fé sobre a morte. Jó cria que mesmo depois de seu corpo se desfazer, ele voltaria a ver o seu Redentor não de forma simbólica, mas em sua própria carne, com seus próprios olhos. É uma antecipação clara da esperança cristã, a ressurreição final dos santos, quando nós veremos a Cristo face a face. Assim, o clamor de Jó, meus irmãos, encontra a sua plenitude em Cristo ressuscitado, que garante a todos nós que, porque Ele vive, nós também viveremos. A pergunta que nós fazemos, meus irmãos, é: você anseia por isso? Nós ansiamos por isso, ver a Cristo, sermos revestidos de incorruptibilidade, viver porque Ele vive, contemplar face a face o nosso Salvador. Esse desejo, meus irmãos, arde
em nossos corações, como aquele desejo consumia o coração de Jó, o desejo de ver o seu Redentor face a face. Você conhece a Cristo como alguém bem presente, ou você conhece a Cristo apenas tendo uma ideia distante de quem Ele é? Quanto tempo resta para vivermos nesta terra? Quantos sofrimentos nós ainda vamos enfrentar neste mundo? Quantas dores e angústias ainda virão sobre nós? Nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa: se hoje o nosso Senhor nos chamar para estarmos com Ele, nós o veremos face a face. Nós o veremos como Ele é. E então, quando nós vermos Ele face a face, toda angústia, todo cansaço, toda dor, todo sofrimento cessará. E um dia, o nosso corpo será um corpo transformado e glorificado. Nós viveremos não como estranhos, mas como filhos amados, resgatados, que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Nós viveremos como aqueles que foram transformados pelo seu Redentor. Por isso eu sei que o meu Redentor vive. E no fim, Ele se levantará. E no fim, Ele virá para nos buscar em poder, glória e majestade. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais luta. Não haverá mais angústia. Não haverá mais injustiças. Não haverá mais dor. Haverá alegria e gozo pleno. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos transforme através da sua palavra. Que nós possamos confiar dia após dia no justo e reto juiz. Vamos fechar os olhos e nos